Viva, o meu nome é Samuel Lourenço. Finalmente vieram as placas. Aliás, não devo dizer finalmente porque elas vieram há 3 semanas. Portanto, as placas e o stencil foram encomendados no dia 1 de junho. As placas vieram ontem, no dia 25 do mesmo mês. E os stencils vieram hoje. Vou então começar por descascar aqui o invólucro onde estão as placas, para ser à bruta. E cá está, portanto, 3 placas formidáveis da Ospark. Portanto, e o stencil eu já tinha aberto aqui o pacote previamente, porque veio aqui um outro stencil para outro projeto. E cá está o stencil. Portanto, o que é que eu vou fazer então neste vídeo? Basicamente o que eu vou fazer é montar as placas. Portanto, vou utilizar um método do refluxo por ar quente. Portanto, utilizando então o stencil para colocar a pasta de solda. E basicamente será esse então o teor do vídeo. Já preparei esta placa, como pode ver. Limei aqui os mouse bytes para a placa ficar com um aspecto mais bonito. O que eu começo então por fazer, para começar então este método de solda por refusão, há bocado era o que eu queria dizer, era refusão e não refluxo, portanto será solda por refusão por ar quente. Portanto, vou então começar por enquadrar a placa utilizando então os esquadros fornecidos pela OHCH Stencils para o efeito. O que eu costumo fazer é colocar aqui fita cola, portanto, também de modo a apanhar a placa, mas sem tocar aqui nas áreas que estão com o cobre exposto. Faço o mesmo do outro lado. E feito então este processo, coloco então o stencil. Então colocar o stencil da melhor maneira possível. Penso que assim está bom. Portanto, em princípio já estará bom. E o passo então a seguir é colocar a pasta térmica, que é muito simples. Pasta térmica não, perdão, é a pasta de solda, ou solda em pasta. A solda em pasta que eu estou a utilizar é esta aqui, da Classical Mechanic. É uma pasta muito boa. Portanto, tenho aqui uma espátula improvisada feita a partir de um destes cartões da OHCH Stencils. Portanto, este será o meu espalhador de soda. Isto aqui é uma espátula então para tirar a soda em pasta. Só preciso colocar aqui um bocadinho, não preciso colocar muito. E tentar espalhar o mais possível. Vou já agora colocar mais um bocadinho. Não convém colocar em demasia também para evitar o desperdício, uma vez que esta solda em pasta tende a ser um bocado difícil de obter, não é que seja cara. Já agora o que eu estou a utilizar é a solda com chumbo, não utilizo
a solda sem chumbo. Embora compreenda as razões ecológicas, não acho que sejam muito válidas para mim. Solda com chumbo solda muito melhor os componentes e é muito mais durável. E é muito mais fiável também. Portanto, feita então esta operação, posso retirar o stencil. Eu estou a colocar aqui o resto de solda que não gastei de volta no recipiente. Portanto, posso tirar a placa desta maneira, sim, e começo então por colocar os componentes. Portanto, o primeiro componente é um condensador de 1 microfarad, 35 volts, este está aqui, é o C1. C2 é um condensador de 10 microfarads a 10 volts. Fica assim. Depois tenho aqui R1, que é um resistor de 82 ohms, 1/8 de watt. Depois tenho aqui o fusível F1, que será um fusível deste tipo, 12L6, aliás 126L005/60, portanto da Little Fuse. E por último, e não menos importante, o último componente SMD, o próprio regulador DC-DC, portanto que é da Texas Instruments, é o TPSM 265R1V3. Portanto, embora na folha de dados indique que existe aqui uma marca no pino 1, eu não a vejo. A maneira que eu arranjei de encontrar essa marca é observando qual é a orientação da fita e, portanto, de acordo com a orientação, os furos da fita devem estar na parte de cima e o pino 1 fica então no lado esquerdo, o lado superior esquerdo. Portanto, alinho então muito cuidadosamente. E cá está. Portanto, agora posso ligar o ar quente. Vou só fazer aqui umas últimas verificações a ver se está tudo bem. E penso que está. Eu costumo normalmente alinhar os componentes antes de soldar. E vou começar então por dar o ar quente de forma progressiva.
que a R1 ainda precisa de um bocadinho de calor. E penso que já esteja. Portanto, o passo que eu vou fazer a seguir é confirmar se está tudo bem com o auxílio do microscópio, e só depois dessa parte é que eu vou soldar o head, que é a parte mais importante, visto que o head é o objetivo desta placa. Portanto, observando as soldas ao microscópio, não vejo aqui qualquer problema. Todas as junções estão aceitáveis. Portanto, não há qualquer problema em torno de IC1. Não parece haver aqui. Já agora vou focar. Não aparenta ter aqui pontos de solda. Portanto, está tudo bem. É isto que convém observar. R1 parece ser ali o único componente que tem solda a mais. Solda apresenta-se convexa, mas não é muito problemático, vou deixar estar assim. E basicamente o passo que vou fazer a seguir é soldar D1 pelo método convencional com ferro de soldar. O último passo para a montagem da placa será então soldar o LED, tal como referi. Vou fazê-lo utilizando um ferro de soldar, que neste caso será o ferro de soldar da estação. Portanto, eu estou aqui a respeitar a serigrafia da placa, portanto a parte achatada, tal como a serigrafia indica, vai ficar então para fora. Esse o polo negativo do LED. O polo positivo é o que tem a perna mais comprida, portanto o ânodo. Eu vou então passar a fazer a soldadura. Portanto, é muito simples. Eu vou colocar aqui um pouco de fluxo adicional. Já agora, o fluxo que eu estou a usar é este. Portanto, este fluxo é razoável e é bastante fácil de limpar. Começo por soldar o polo positivo do LED, ou seja, o ânodo, porque não está ligado à massa da placa, é mais fácil de soldar. Depois soldo o cátodo, que é o polo negativo. O polo negativo requer um pouco mais de calor por causa da massa. O pano de massa é sempre mais difícil de soldar, portanto qualquer pino que esteja no pano de massa vai requerer mais calor, porque a massa da placa tem uma grande capacidade de absorver o calor do ferro. Portanto, e retira a solda em excesso e cá está. Portanto, falta então cortar os pinos do LED. Aliás, ainda tenho que fazer aqui um ajuste, só para deixar aqui o LED mais direito. Portanto, vou cortar então os pinos do LED. O que eu costumo fazer é, com uma das pontas do alicate, encosto ao fio a cortar e depois, até não oferecer resistência, indicando que eu já estou a encostar aqui à junção, e corto. Portanto, assim não corto fio a mais, nem afeta a junção, e repito o processo para outro fio. O procedimento é o mesmo e cá está. Bom, decidi guardar os testes para o dia seguinte. Vou então começar por alimentar a placa com 24 volts.
de modo a simular as condições em que ela vai trabalhar. Portanto, e como pode ver, o LED acende. O consumo de corrente não dá para medir pela fonte de alimentação. Qualquer das maneiras, os testes não irão ficar por aqui. Vou fazer mais testes e um deles vai ser então a medição de corrente utilizando então o ANEN Q1. A tensão de entrada na placa, tal como referi anteriormente, é 24 volts. Portanto, sensivelmente. A tensão após o regulador, vou aproveitar então para medir. 3,3 volts. E o LED está a receber uma tensão, já agora, de 2,16 volts. Portanto, isto é o valor muito próximo do pretendido. É um valor para cerca de 15 mA. Para terminar, estou então a medir a corrente de consumo da placa, portanto que é de cerca de 2,6 mA. Portanto, mudando de escala, vejo então está próximo dos 2,7 mA. Portanto, e é aqui que se observa que de facto o conversor DC-DC permite operar o LED de forma muito mais eficiente do que, por exemplo, um resistor, que seria um resistor para limitar apenas a corrente. Portanto, já agora vou fazer aqui uns cálculos para provar este ponto. Portanto, vou assumir que a placa está a ser alimentada por 24 volts. Neste caso, a corrente de consumo é de apenas 2,67 mA. Portanto, e o consumo é de apenas 64 mW. Se eu utilizasse um resistor para limitar a corrente para o LED, portanto, novamente 24 volts, vou assumir que a corrente de consumo é de 15 mA, é a corrente que vai para o LED. Portanto, e neste caso, provavelmente, a corrente de consumo será então de 360 mW. Portanto, é um valor muito maior. Da minha parte, então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo. No próximo vídeo, irei então terminar a montagem da fonte de alimentação, e uma das coisas que farei então é a instalação desta placa que fiz hoje. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor disponha, que eu responderei, e até uma próxima.